Uma garçonete sussurrou no ouvido do milionário. Não entre no carro, sua esposa quer te matar. Na manhã seguinte, havia 3 homens de terno preto próximo à casa dela. O relógio marcava 19h30, quando Lucas Ramos desceu as escadas de sua mansão no Rio de Janeiro. Vestia um terno impecável. O cabelo estava alinhado, e o perfume caro exalava sofisticação. Seu olhar era firme, seguro. Aos 42 anos, ele era um dos empresários mais influentes do país, dono de uma rede de hotéis e restaurantes de luxo. Do lado de fora, a cidade pulsava sob o brilho das luzes dos prédios, o trânsito caótico e o som das buzinas formando uma melodia desordenada, comum nas noites cariocas. Lucas pegou as chaves do carro e olhou para sua esposa, Paloma Ramos, que se acomodava no sofá de couro branco da sala principal, deslizando os dedos delicadamente por uma taça de vinho tinto. "Vai jantar fora?" ela perguntou, sem desviar os olhos do líquido vermelho. Lucas hesitou por um instante, observando a tranquilidade da esposa. Algo nela parecia distante, frio demais. "Sim", respondeu, ajustando o relógio no pulso. "Marquei um encontro de negócios no Galo Nero." Paloma ergueu o olhar, um leve sorriso nos lábios perfeitamente desenhados. "Que bom. Vai sozinho." Lucas estranhou a pergunta. Paloma nunca demonstrava tanto interesse na sua rotina. "Sim, preciso resolver algumas coisas." Ela sorriu de novo, dessa vez de forma mais contida, e levou a taça de vinho à boca. Se Lucas soubesse o que Paloma estava planejando, jamais teria saído de casa naquela noite, do outro lado da cidade. Caio Souza observava a movimentação em um bar sofisticado na orla da Barra da Tijuca, sócio de Lucas há anos. Caio era um homem carismático e bem apessoado, e sempre cercado por mulheres e oportunidades. Mas, por trás do sorriso simpático, escondia um coração cheio de inveja e ambição. O celular vibrou sobre a mesa. Ele pegou o aparelho e viu o nome de Paloma na tela. Ele saiu. A voz dela soou calma, mas carregada de frieza. "Está indo para o restaurante?" Caio olhou pela janela, fitando o motorista que esperava do lado de fora. "Ótimo. Hoje à noite, tudo será resolvido." Do outro lado da linha, Paloma girou o anel de ouro em seu dedo. "Nada pode dar errado." Caio riu. "Relaxe, querida. Um acidente acontece todos os dias." A noite prometia ser longa. Lucas estacionou o carro no Galo Nero, um restaurante elegante e discreto. Era um de seus favoritos, onde podia jantar sem ser incomodado por jornalistas ou investidores insistentes. Assim que entrou, foi recebido por uma garçonete. "Boa noite, senhor. Sua mesa está reservada." O sorriso profissional de Valentina Ribeiro escondia o cansaço acumulado de um dia longo. Aos 24 anos, trabalhava no restaurante para sustentar a mãe doente e sua irmã mais nova, Sofia. De apenas 10 anos, aquela era apenas mais uma noite de trabalho, ou pelo menos era o que ela pensava. Enquanto Lucas se acomodava e abria o cardápio, Valentina se afastou para atender outra mesa. Mas antes que pudesse seguir sua rotina normalmente, uma conversa a poucos metros dali chamou sua atenção. "Tem que acontecer hoje", disse uma voz feminina, baixa, mas carregada de urgência. Valentina desviou o olhar discretamente e viu uma mulher elegante sentada em um canto reservado do restaurante. À sua frente, um homem de terno escuro mantinha a expressão séria. "Ele não pode escapar", completou o homem. O sangue de Valentina gelou. Ela não era do tipo que bisbilhotava conversas, mas aquelas palavras ecoaram como um alerta. Algo estava errado. Seu coração disparou ao perceber que a mulher da mesa era a mesma que vira algumas vezes ao lado de Lucas Ramos em revistas e jornais de negócios. Paloma Ramos, o homem ao lado dela, também não era estranho. Caio Souza, sócio de Lucas. O estômago de Valentina revirou. Não podia ser coincidência. As palavras dele se repetiam na mente dela. Tem que acontecer hoje. O que exatamente tinha que acontecer? Lucas jantava tranquilamente, alheio ao perigo que o cercava. Já Valentina lutava contra a dúvida. Devia alertá-lo. E se estivesse errada? Mas e se estivesse certa? A lembrança de seu pai a atingiu como um golpe no peito. Anos atrás, ele também havia sido vítima de um acidente suspeito.
Seu carro derrapou em uma estrada deserta, sem testemunhas, mas sua mãe sempre repetia: não foi um acidente, foi armação. E se Lucas estivesse prestes a sofrer o mesmo destino, Valentina respirou fundo e caminhou até a mesa dele, pegou a jarra de água e fingiu estar servindo. Então, inclinou-se levemente e sussurrou: não entre no carro, sua esposa quer te matar. Lucas parou de mastigar na mesma hora. O quê? Os olhos de Valentina estavam cheios de pavor genuíno. Não faça perguntas agora, só confie em mim. Lucas encarou a jovem à sua frente. Era apenas uma garçonete. Não fazia sentido, mas havia algo no tom de urgência dela, na firmeza de sua voz, que o fez hesitar. Pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para o motorista. Fique onde está. Mudança de planos. Valentina apertou a jarra de água nas mãos. Você está me ouvindo? Lucas olhou em volta. Quando seus olhos pousaram em Paloma, viu que ela o observava com um sorriso calmo demais. O alarme soou dentro dele. Ele respirou fundo. Tá bom, vou seguir meu instinto. Valentina soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo, quando Lucas saiu do restaurante. Caio, que o observava de longe, pegou o celular e ligou para Paloma. Ele está saindo, mas algo está errado, do outro lado da linha. A voz de Paloma endureceu. Aquela garçonete intrometida. Caio cerrou os dentes. O que vamos fazer? Paloma sorriu, sombria. Se ela quer se meter nos nossos planos, então ela também precisa ser eliminada. O vento soprou forte quando Lucas saiu do restaurante. O ar quente da noite carioca se misturando com uma sensação incômoda de que algo estava errado. A advertência da garçonete ecoava em sua mente. Não era um aviso qualquer. Havia urgência. Medo genuíno na voz dela. Ele pegou o celular e digitou rapidamente uma nova mensagem para o motorista, pedindo que cancelasse qualquer trajeto e voltasse para a garagem do restaurante. Enquanto isso, Valentina observava da porta, com o coração disparado. Ela sentia que havia cometido um erro terrível ao se meter naquilo. O que poderia fazer agora? Só restava torcer para que Lucas tivesse acreditado nela. Do outro lado da cidade, no luxuoso apartamento de Paloma Ramos, uma taça de vinho estava esquecida sobre a mesa de centro. A mulher andava de um lado para o outro, os saltos dos sapatos de grife ecoando no mármore frio. O telefone estava no viva voz, e a voz de Caio soava grave e tensa. Alguma coisa deu errado. Ele saiu do restaurante antes do previsto. Algo o fez mudar de ideia. Paloma apertou os lábios. Sua paciência já estava desgastada com as últimas falhas. Você está me dizendo que ele simplesmente desistiu de entrar no carro? Perguntou, o tom de voz firme, tentando não demonstrar o descontrole que começava a crescer dentro dela. Foi isso. Mas tem mais uma coisa. Paloma parou de andar. O quê? Do outro lado da linha, Caio hesitou. A garçonete, aquela intrometida, ela foi até a mesa dele antes de ele sair. O silêncio tomou conta da sala. Paloma apertou o copo de cristal entre os dedos e, em um movimento brusco, o atirou contra a parede. O vidro se estilhaçou no chão, refletindo o brilho das luzes do lustre acima. Então foi ela. Sibilou. Os olhos faiscando de raiva. Pelo visto, sim. Caio respondeu, tentando acalmar a situação. Paloma respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Então, virou-se e pegou o telefone mais uma vez. Precisamos resolver isso agora. Você sabe o que fazer. Caio sorriu do outro lado da linha. Considere feito. Enquanto isso, Lucas caminhava lentamente em direção ao estacionamento. Ele observava os arredores com atenção, sua mente trabalhando rápido. O que estava acontecendo? Será que aquela garçonete realmente sabia de algo? Ou estava apenas tentando assustá-lo? Mas se fosse um blefe, qual seria o motivo? Decidiu não arriscar. Pegou o celular e fez uma ligação. Preciso que investigue um nome para mim, disse em tom baixo, ao atenderem do outro lado da linha. O investigador particular que contratara há alguns anos para assuntos corporativos se mostrou eficiente em descobrir segredos que os concorrentes tentavam esconder. Dessa vez, porém, a investigação seria pessoal. O nome é Valentina Ribeiro, continuou Lucas. Preciso saber quem ela é e por que está tão interessada na minha vida. Assim que desligou,
Seus olhos vagaram pela entrada do restaurante e encontraram a figura de Valentina parada na porta, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger do vento. Ela parecia nervosa. Lucas hesitou por um instante, então decidiu que precisava saber mais. Retornou ao restaurante e se aproximou da jovem, que sobressaltou ao vê-lo de volta. Eu te disse para não entrar no carro, e você me ouviu. Isso quer dizer que acreditou em mim? Valentina perguntou, sua voz carregada de tensão. Lucas a estudou por um instante. A jovem tinha olhos sinceros, mas também assustados. Eu não sei em quem acreditar, respondeu. Mas não sou tolo a ponto de ignorar um aviso como esse. Ela desviou o olhar e respirou fundo. Se eu fosse você, tomaria muito cuidado com as pessoas ao seu redor. Lucas cruzou os braços, avaliando-a. E por que você se importa? Valentina hesitou. Não sabia bem como explicar. Porque já vi isso acontecer antes. Lucas franziu o senho. Isso o quê? Ela engoliu seco, desviando o olhar para o chão. Meu pai, ele morreu num acidente que nunca foi bem explicado. Minha mãe sempre achou que foi algo planejado, mas ninguém nunca provou nada. Eu sei quando alguém está prestes a ser traído e, acredite, você está. Lucas ficou em silêncio por um momento. Algo na sinceridade dela o atingiu de uma maneira estranha. Escuta, Valentina continuou, baixando ainda mais o tom. Você acha que sabe tudo sobre sua vida, mas não sabe? Tem alguém perto de você que quer acabar com tudo o que você tem? Lucas respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Se você está certa, então você também corre perigo. Valentina sentiu um arrepio subir pela espinha. Nunca havia pensado nisso. Se Paloma e Caio descobrissem que ela havia interferido, poderiam ir atrás dela também, naquele momento, do outro lado da rua. Um carro preto estacionado com os faróis apagados escondia 2 homens de terno, observando atentamente a conversa dos 2. Um deles pegou o telefone e digitou rapidamente uma mensagem. A garçonete também virou um problema. Quando Valentina decidiu avisar Lucas, não fazia ideia do que estava desencadeando. Agora, sem saber, ela era o novo alvo. A noite parecia cada vez mais sufocante. Valentina olhava ao redor, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A sensação de estar sendo observada era avassaladora. Desde o momento em que decidiu alertar Lucas, sabia que estava se envolvendo em algo perigoso, mas não esperava que o medo chegasse tão rápido. Lucas também estava inquieto. A conversa com Valentina havia plantado uma semente de dúvida em sua mente. E agora tudo parecia fora do lugar. Se Paloma realmente estivesse planejando algo contra ele. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Quantas mentiras ele havia engolido sem perceber? Ele respirou fundo e olhou para a jovem à sua frente. Você precisa ir para casa, disse ele, tentando manter a calma. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Valentina respondeu inquieta. Lucas estreitou os olhos. Por quê? Ela hesitou, mordendo o lábio. Quando eu saí do restaurante há pouco, vi um carro parado do outro lado da rua. 2 homens estavam dentro dele, e um deles parecia estar mandando mensagens enquanto nos observava. Lucas se virou discretamente e analisou os arredores. O carro preto ainda estava lá, estacionado do outro lado da avenida. Eles ainda estão aqui? Ele perguntou. Valentina assentiu levemente, tentando disfarçar o nervosismo. Lucas não gostou daquilo. Se aqueles homens estavam ali por um motivo que não fosse uma mera coincidência, significava que Valentina já estava no radar de Paloma e Caio. Ele pegou o celular e ligou para seu motorista. Você ainda está perto? Sim, senhor. Estou na rua lateral, onde costuma estacionar. Lucas fez uma pausa antes de continuar. Preciso que traga o carro para a entrada do restaurante. Agora. Desligando a chamada, ele olhou para Valentina com seriedade. Vamos sair daqui. Ela piscou, surpresa. O quê? Se eles estiverem nos observando, não vou deixá-la aqui sozinha. Você não tem ideia de quem está lidando. E eu também não vou correr o risco de ignorar isso. Valentina hesitou. Tudo aquilo era estranho. Por que Lucas se importava tanto? Ele não era um homem acostumado a confiar nas pessoas. Mas de alguma forma, acreditava nela. Um carro preto surgiu na esquina e parou próximo ao restaurante. Lucas segurou o braço dela, conduzindo-a rapidamente para o veículo, assim que entraram. O motorista acelerou. No carro, Valentina olhava pela janela,
tentando entender o que estava acontecendo. Ela se sentia inquieta, vulnerável. Não deveria ter se metido nisso, mas ao mesmo tempo, sabia que se não tivesse falado com Lucas naquela noite, ele poderia estar morto agora. Onde você mora? Lucas perguntou, quebrando o silêncio. Bairro da Glória, respondeu Valentina, ainda tensa. Lucas olhou para o motorista pelo retrovisor. Leve-a para casa, mas não estacione na frente. Quero ter certeza de que ninguém a está seguindo. O motorista assentiu e pegou um caminho alternativo. Os minutos passaram em silêncio, até que Valentina não aguentou mais. Por que você está fazendo isso? Lucas virou o rosto para ela, surpreso. O quê? Oh, você nem me conhece. Eu poderia estar inventando tudo isso. Por que está confiando em mim? Ele suspirou, apoiando um cotovelo na janela do carro. Eu não confio em você, respondeu com honestidade. Mas também não sou burro. O jeito como minha esposa agiu hoje, o seu nervosismo. Tudo isso não pode ser coincidência. Valentina o encarou por um momento. Então você realmente acha que ela quer te matar? Lucas desviou o olhar para a cidade lá fora. Eu não sei, mas estou começando a me perguntar se conheço mesmo a mulher com quem me casei. O carro seguiu em silêncio até chegarem ao bairro da Glória. O motorista desacelerou e pegou uma rua lateral. Mantendo-se discreto, Lucas olhou para Valentina. Veja se tem algo estranho antes de descer. Ela respirou fundo, analisando a rua pela janela. Tudo parecia tranquilo, nenhum carro suspeito, nenhuma movimentação estranha. Acho que está tudo bem, murmurou, mas sua voz ainda carregava incerteza. Certifique-se disso, Lucas insistiu. Valentina assentiu e abriu a porta. O vento da noite soprou contra seu rosto, trazendo um arrepio estranho. Ela deu um passo à frente e olhou ao redor uma última vez. Lucas a observava, ainda inquieto. Tome cuidado. Se perceber algo estranho, me avise. Valentina hesitou antes de responder. E se eu perceber que alguém está me seguindo? Lucas se inclinou um pouco mais para fora do carro. Então você não volta para casa. Me liga antes. Ela mordeu o lábio, surpresa com aquela resposta. Lucas realmente estava disposto a ajudá-la. Tá bom, sussurrou. Ela fechou a porta do carro e atravessou a rua, caminhando até sua casa com passos rápidos. Lucas observou até que ela entrasse. Quando a porta se fechou atrás dela, ele soltou um suspiro pesado. E agora, senhor? Perguntou o motorista. Lucas não respondeu de imediato. Sabia que a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Ele pegou o celular e fez mais uma ligação. Preciso que investigue não apenas a garçonete, mas também minha esposa. Quero saber tudo o que ela tem feito nos últimos meses. Se existe um plano contra mim, quero ter certeza de que vou descobrir antes que seja tarde demais. Desligou o telefone, recostando-se no banco. A noite da conspiração estava apenas começando. O silêncio da madrugada pairava sobre o bairro da Glória. Interrompido apenas pelo som distante de um cachorro latindo e pelo ronco esporádico de um motor passando pela rua, Valentina trancou a porta de casa com as mãos trêmulas, tentando controlar a respiração. Ainda sentia o peso do olhar de Lucas sobre ela antes de partir, mas agora estava sozinha. Ela encostou-se na porta por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Aquilo era real. Ela havia se metido em algo muito maior do que imaginava. Foi até a cozinha, onde sua mãe, Dona Marisa, dormia em uma cadeira de balanço. Desde que ficou doente, as noites da senhora eram fragmentadas entre cochilos e tentativas falhas de repouso. Valentina pegou um cobertor e ajeitou sobre os ombros da mãe, antes de seguir para o quarto que dividia com a irmã mais nova. Sofia dormia profundamente, seu rosto sereno sob a luz fraca do abajur. Valentina se sentou na cama ao lado e passou a mão nos cabelos da menina. Ela precisava protegê-las. Mas e se aqueles homens já soubessem onde ela morava? Um arrepio percorreu seu corpo. Será que alguém a seguiu até ali? Valentina levantou-se e foi até a janela, puxando a cortina levemente para espiar a rua. O coração parou por um instante. Ali, do outro lado da rua, estava o mesmo carro preto que havia visto perto do restaurante. Ela engoliu seco, fechando rapidamente a cortina e recuando. Isso não era paranoia. Pegou o celular
E por um momento, hesitou. Deveria mesmo envolver Lucas nisso. Ele já tinha problemas demais para lidar. Mas o que aconteceria se não pedisse ajuda? Respirou fundo e discou o número. Lucas estava sentado em seu escritório, analisando uma taça de uísque sem real interesse. O vidro refletia seu rosto tenso, as sombras da luminária criando um efeito distorcido em sua expressão. A conversa com Valentina ainda martelava em sua mente. Ele sabia que sua esposa escondia segredos, mas nunca imaginou algo tão extremo. Se realmente estavam tramando sua morte. Por quê? Ele sempre foi cuidadoso. Nunca deu motivos para Paloma agir contra ele. Ou será que deu, antes que pudesse afundar ainda mais nos próprios pensamentos? O telefone vibrou sobre a mesa. Olhou o visor. Valentina. Apertou a mandíbula e atendeu. O que foi? A respiração dela veio acelerada do outro lado da linha. Tem um carro parado na frente da minha casa. A voz dela estava mais baixa, como se tivesse medo de ser ouvida. É o mesmo carro que estava no restaurante. Lucas se levantou imediatamente. Tem certeza? Absoluta. Ele pegou as chaves do carro e caminhou em direção à garagem. Ouça bem. Valentina, não saia de casa. Feche todas as portas e janelas. Eu estou indo. Ela hesitou. Você não precisa fazer isso. Já estou indo. Lucas desligou antes que ela tentasse argumentar. Ele sabia que, a partir daquele momento, a situação havia mudado. Não era mais apenas sobre ele, agora. Valentina também era um alvo. Dentro do carro preto, 2 homens observavam a casa simples de Valentina. O que estava no banco do passageiro terminou de digitar uma mensagem e olhou para o motorista. Paloma quer que a gente espere para ver se ela sai de casa. O outro franziu a testa. E se não sair? Então resolvemos de outro jeito. Valentina desligou o telefone e olhou para sua mãe, ainda dormindo na cadeira. O medo apertou seu peito. Se aqueles homens tentassem entrar, o que poderia fazer? Pegou uma faca na gaveta da cozinha e se aproximou da porta, tentando respirar devagar. O relógio marcava 2h37 da manhã. 5 minutos depois, um carro preto estacionou no fim da rua. Lucas desceu sem hesitar, seu olhar afiado e sua postura rígida. Ele não deixaria que nada acontecesse. Do outro lado da rua, os homens perceberam sua chegada. O motorista bateu no volante com raiva. O que esse desgraçado está fazendo aqui? O outro apenas pegou o celular e digitou mais uma mensagem. Ele está com ela. O que quer que façamos agora? O celular vibrou com a resposta segundos depois. Recuem por enquanto, mas isso não acabou. Os 2 se entreolharam antes de dar partida e sumirem na esquina. Do lado de fora da casa, Lucas observou o carro se afastar e soltou um suspiro pesado. Conseguiu chegar a tempo. Pegou o celular e ligou para Valentina. Eles foram embora, disse assim que ela atendeu. Houve um longo silêncio do outro lado. Isso significa que estou segura. Lucas fechou os olhos por um instante antes de responder. Não, isso significa que eles voltarão, na manhã seguinte. Paloma entrou furiosa no escritório de Caio. Você me prometeu que isso seria resolvido ontem, Caio. Sentado atrás da mesa, massageou as têmporas. Você não me disse que Lucas estava protegendo a garota. E você não me disse que precisaria de mais tempo para lidar com isso. Ele bufou, irritado. Eu resolvo. Paloma cruzou os braços, cerrando os dentes. Resolva logo. Eu não quero mais nenhum erro. Caio estreitou os olhos para ela. O que foi? Está preocupada com algo? Ela forçou um sorriso sarcástico. Estou preocupada com o fato de que, se Lucas não morrer logo, nós 2 podemos estar ferrados. Ele deu um longo gole no uísque e sorriu. Então relaxe, querida, porque isso não vai demorar. Paloma apenas assentiu, mas lá no fundo, ela começava a sentir que tudo estava fugindo do seu controle. O sol mal havia nascido no Rio de Janeiro, quando Valentina acordou com um sobressalto. O sono fora leve e inquieto, interrompido por pesadelos em que sombras rondavam sua casa. Tentando entrar, seu corpo ainda sentia o peso do medo da noite anterior, e a memória do carro preto estacionado em frente à sua casa estava fresca demais em sua mente. Ela se levantou devagar para não acordar a mãe, que dormia no sofá da sala, caminhou até a cozinha e ligou a cafeteira, tentando ignorar o nó de ansiedade em seu peito. O que faria agora? Havia uma única certeza. Aqueles homens voltariam, e se voltassem,
O que poderia fazer? Não tinha ninguém para protegê-la. Seu celular vibrou no balcão. Quando viu o nome de Lucas Ramos na tela, seu estômago se revirou, atendeu com hesitação. Alô? Você está bem? A voz dele era firme, mas sem a arrogância que sempre exibia em entrevistas e eventos. Sim, mais ou menos, admitiu, esfregando a têmpora. Eles foram embora, mas eu sei que isso não significa nada, do outro lado da linha. Lucas suspirou. Significa que você está no radar deles. Paloma não vai desistir tão fácil. O nome da mulher fez Valentina estremecer. Aquilo era real. A esposa de um dos homens mais ricos do Brasil queria vê-la morta. E o que eu faço agora? Sua voz saiu mais trêmula do que gostaria. Lucas ficou em silêncio por um momento antes de responder. Você precisa sair daí. Valentina arregalou os olhos. O quê? Pelo menos por um tempo. Não acho seguro você continuar nessa casa. Não depois de terem te seguido. Ela se afastou da janela, sentindo uma pontada de desespero crescer dentro dela. E para onde eu iria? Eu tenho um apartamento na Zona Sul, usado para reuniões, e quando preciso de privacidade longe da imprensa, você pode ficar lá. Valentina engoliu seco. Eu não posso simplesmente abandonar minha mãe e minha irmã. Eu sei, Lucas disse sem hesitar. Mas precisa dar um jeito de mantê-las seguras enquanto você se protege também. Ela se afundou em uma cadeira. Aquela situação não parecia real. Ontem, sua maior preocupação era juntar dinheiro para pagar as contas médicas da mãe. Agora, estava sendo ameaçada por uma das mulheres mais poderosas do Rio. Me dá um tempo para pensar. Lucas não insistiu. Mas não demore. Paloma tamborilava os dedos sobre a mesa do café da manhã, os olhos fixos na tela do celular. Nenhuma atualização de Caio. Seu humor estava péssimo. Aquele plano já deveria estar finalizado. Mas a intromissão daquela garçonete mudara tudo. Lucas entrou na cozinha, ajeitando os punhos da camisa social. Vai sair cedo? Ela perguntou, fingindo naturalidade. Ele sequer olhou para ela ao responder. Tenho algumas coisas para resolver. O tom distante não passou despercebido. Paloma forçou um sorriso e se levantou, aproximando-se dele. Anda tão ocupado ultimamente. Mal me nota. Ela deslizou os dedos pelo braço dele, mas Lucas se afastou antes que ela pudesse aprofundar o contato. Tenho muito trabalho. Paloma cerrou os dentes. Ele estava mudado. Desde a noite passada, algo estava diferente. Lucas, está tudo bem. Ele finalmente olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, Paloma viu algo que não gostou. Lucas não parecia distraído ou cansado. Parecia atento. Claro, porque não estaria. Paloma forçou um sorriso, mas seu coração acelerou. Ele suspeitava de alguma coisa. Horas depois, Valentina estava no trabalho. Mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que um cliente novo entrava no restaurante, sentia a necessidade de olhar 2 vezes, se certificando de que não era alguém que a estava vigiando. Ela sabia que precisava tomar uma decisão logo. Se ficasse ali, não só colocaria a própria vida em risco, mas também a de sua família. Lucas estava certo. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem. Preciso da sua ajuda. A resposta veio em menos de 1 minuto. Me encontre no endereço que vou te mandar. O endereço enviado por Lucas a levou até um prédio discreto na Zona Sul, longe da agitação do centro. O porteiro a deixou subir sem questionar, e quando a porta do apartamento se abriu, Lucas já estava lá, de pé, ao lado da mesa de jantar. Você veio? Valentina cruzou os braços, ainda nervosa. Eu não tinha muita escolha. Lucas gesticulou para que ela entrasse. Esse lugar é seguro. Use por quanto tempo precisar. Ela olhou em volta. O apartamento era grande, mas discreto. Definitivamente um esconderijo de luxo. Eu ainda não sei se posso confiar em você, ela admitiu. Lucas arqueou uma sobrancelha. Engraçado. Eu também não sei se posso confiar em você. Valentina soltou um riso nervoso. Então por que está me ajudando? Lucas ficou em silêncio por um instante antes de responder. Porque eu sei o que é ser traído por alguém que deveria te proteger. Ela o observou por um longo momento. Você já decidiu o que vai fazer. Ele desviou o olhar para a janela. Ainda não, mas vou descobrir tudo o que Paloma e Caio estão escondendo. Valentina assentiu. E se eles forem atrás da minha família? Lucas puxou o celular e digitou algumas coisas antes de olhar para ela.
Estou mandando seguranças para ficarem de olho. Eles não vão perceber, mas estarão protegidos. Ela suspirou aliviada. Obrigada. Ele a olhou sério. A partir de agora, não saia sozinha. E se algo estranho acontecer, me ligue imediatamente. Valentina percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Não havia mais volta. Agora, tudo o que restava era sobreviver. O céu estava carregado naquela manhã no Rio de Janeiro, com nuvens cinzentas cobrindo a cidade como um aviso silencioso de que algo estava prestes a acontecer. Lucas Ramos estava sentado em uma poltrona de couro preto, encarando a taça de uísque sobre a mesa de centro. Ele não havia dormido. Desde que Valentina o alertara sobre o plano de Paloma e Caio, sua mente não havia encontrado descanso. Lucas nunca havia sido ingênuo. Sempre soube que o mundo dos negócios era um jogo sujo. Mas jamais imaginou que a traição viria da própria esposa e de seu melhor amigo. Se estavam dispostos a matá-lo, o que mais seriam capazes de fazer? Ele pegou o telefone e discou rapidamente um número. Preciso que investigue 2 nomes para mim, disse, assim que a voz do outro lado atendeu. Paloma Ramos e Caio Souza. Quero saber todos os passos deles, com quem falam, onde vão, se há movimentações suspeitas. O investigador, um homem discreto que Lucas já havia contratado para investigações corporativas, ficou em silêncio por um segundo. Algum limite para essa investigação? Lucas passou a mão pelo queixo. Pensativo. Nenhum. Faça o que for preciso. Ele desligou sem esperar resposta e respirou fundo. Agora era questão de tempo até descobrir a verdade. Do outro lado da sala, Valentina observava tudo em silêncio. Desde que chegara ao apartamento, sentia-se deslocada, como se tivesse cruzado um limite invisível entre sua vida comum e um mundo onde cada movimento era um jogo de xadrez perigoso. Ela não sabia exatamente por que confiava em Lucas. Afinal, ele era um milionário que vivia rodeado de poder e influência, enquanto ela era apenas uma garçonete tentando sobreviver. Mas, de alguma forma, ele parecia estar no mesmo barco que ela agora. Você acha que eles vão tentar algo de novo? Perguntou. Quebrando o silêncio, Lucas ergueu os olhos para ela. Não tenho dúvidas. Valentina cruzou os braços, inquieta. Então, o que vamos fazer? Ele inclinou a cabeça levemente, analisando-a. Vamos. Você já se considera parte disso. Ela bufou. Eu já sou parte disso. Goste ou não, Paloma sabe que eu te avisei. Agora sou um problema para ela. Lucas assentiu, os olhos cheios de algo que Valentina não conseguiu decifrar. Então a única saída agora é antecipar os movimentos dela. Na mansão dos Ramos, Paloma se servia de mais uma taça de vinho enquanto caminhava pela varanda. O jardim bem cuidado ao redor da piscina era impecável. Mas seus pensamentos estavam longe dali. O telefone em sua mão vibrou. Era Caio. Alguma novidade? Perguntou sem rodeios. A voz do homem veio carregada de impaciência. Lucas não voltou para casa ontem. Está se escondendo? Paloma apertou os dedos ao redor da taça, sua expressão se fechando. Ele está fugindo de nós. Pode ser pior do que isso, respondeu Caio. E se ele já souber de tudo? Ela fechou os olhos e respirou fundo. Se ele souber, precisamos agir rápido. Caio ficou em silêncio por um momento. O que está sugerindo? Paloma virou-se para dentro da casa, observando os móveis luxuosos que conquistou ao longo dos anos. Tudo aquilo poderia desaparecer em um instante se Lucas continuasse respirando. Precisamos terminar o que começamos. Dessa vez, sem erros. Caio riu baixo. Você quer resolver isso agora. Quanto mais tempo demorarmos, mais arriscado fica. Ele suspirou do outro lado da linha. Tudo bem, mas vamos fazer do jeito certo dessa vez. Paloma sorriu satisfeita. Ótimo. Não podemos falhar. A primeira atualização do investigador chegou no final da tarde. Eles se encontraram hoje, disse a voz do outro lado da linha. Restaurante discreto no Leblon. Nada que chamasse atenção. Lucas apertou os olhos. Conseguiram ouvir alguma coisa? Oh, não tudo. Mas o clima era tenso. Paloma parecia preocupada. Ela sente que você sabe de alguma coisa. Lucas respirou fundo. Continue vigiando. Quero saber cada passo que eles derem. Quando desligou, Valentina o observava atentamente. Eles estão com medo. Não estão. Ele passou a mão pelo rosto.
Cansado. Sim, mas isso não significa que vão parar. Pelo contrário. Ela desviou o olhar para a janela. Você já decidiu o que vai fazer? Lucas ficou em silêncio por um instante antes de responder. Ainda não, mas sei que não posso esperar que eles tomem a próxima decisão. Naquela noite, um carro preto estacionou discretamente do outro lado da rua do prédio, onde Valentina estava escondida. Dentro do veículo, 2 homens observavam as luzes do apartamento. Um deles pegou o celular e digitou uma mensagem. Ela está aqui. A resposta veio poucos segundos depois. Aguardem minha ordem. Do banco do passageiro, o homem de terno escuro coçou o queixo pensativo. Por que não matamos essa garota agora? O outro, que segurava o celular, balançou a cabeça. Paloma quer que esperemos. Ela acha que Lucas pode aparecer. O primeiro soltou um riso curto. Então matamos os 2 de uma vez. O homem do celular sorriu de lado. Exatamente. Dentro do apartamento, Valentina teve um súbito arrepio e se aproximou da janela. Afastando levemente a cortina, seus olhos percorreram a rua e seu coração congelou. Ali, no mesmo lugar onde o carro preto ficara na noite anterior, estava o mesmo veículo de novo. Ela se afastou rapidamente da janela e pegou o celular, discando para Lucas sem pensar 2 vezes. Tem um carro parado lá fora. O mesmo da outra noite. Sua voz saiu baixa, urgente, do outro lado da linha. Lucas ficou em silêncio por um segundo. Eles estão de volta. O que eu faço? Lucas já estava pegando as chaves do carro. Não saia daí. Estou indo. Valentina mordeu o lábio e respirou fundo, tentando manter a calma. Ela sabia que aquele jogo tinha se tornado ainda mais perigoso. E agora, não havia mais volta. O relógio marcava 23h47, quando Lucas chegou ao prédio onde Valentina estava escondida. Ele estacionou o carro alguns metros antes, desligou os faróis e ficou observando. O carro preto ainda estava ali. Seus olhos afiaram-se. Paloma e Caio estavam indo longe demais. Ele pegou o celular e ligou para Valentina. Apague todas as luzes do apartamento. Agora, do outro lado da linha, ela não questionou. Apenas fez o que ele mandou. Minutos depois, o apartamento mergulhou na escuridão. O que está acontecendo? Sussurrou Valentina, espiando pela fresta da cortina. Eu quero ver a reação deles, respondeu Lucas, no carro preto. Os 2 homens perceberam a mudança. O passageiro pegou o celular e fez uma ligação. Lucas observou atentamente. Eles estão recebendo ordens. E o que isso significa? Lucas cerrou os dentes. Significa que Paloma quer ter certeza de que você ainda está aqui antes de agir. Ele sentiu o sangue ferver. Aquilo precisava acabar. Enquanto isso, na mansão dos Ramos, Paloma andava pelo quarto. Irritada, Caio estava sentado no sofá, bebendo uísque. Eles já sabem que você mandou alguém atrás dela. E daí? Retrucou Paloma, sem paciência. O que importa é que ela não vai poder fugir. Caio estreitou os olhos. Lucas é esperto. Ele vai dar um jeito de proteger essa garota. Ela girou o anel no dedo. Não por muito tempo. Lucas saiu do carro e pegou um taco de beisebol que guardava no porta-malas. Caminhou lentamente pela calçada, os passos silenciosos. O motorista do carro preto não o viu se aproximar até ser tarde demais. Com um golpe seco, Lucas esmurrou o para-brisa do carro, estilhaçando o vidro. Os homens lá dentro se assustaram, e o que estava no banco do passageiro puxou uma arma. Mas Lucas foi mais rápido. Quebrou o vidro da porta e arrancou o homem de dentro do carro com um puxão violento. Quem mandou vocês aqui? Rugiu, empurrando o sujeito contra a lataria. O motorista tentou fugir, mas Lucas o segurou pelo colarinho. Vocês erraram ao escolherem essa guerra. Os 2 ficaram em silêncio, mas Lucas pressionou mais forte. Quem mandou? O homem do banco do passageiro cuspiu no chão e murmurou. Não foi pessoal, só trabalho. Lucas soltou um riso frio. Agora é pessoal? Ele os largou no chão e os 2 correram para longe. O carro preto foi abandonado ali, com os vidros destruídos. Lucas pegou o celular e ligou para seu investigador. E preciso de informações sobre 2 capangas. Agora, quando Lucas subiu até o apartamento, Valentina estava sentada no sofá, os joelhos encolhidos contra o peito. O que aconteceu lá fora? Ele jogou as chaves sobre a mesa e suspirou.
Eles não vão te incomodar por enquanto. Valentina exalou um suspiro trêmulo. Você acha que isso vai acabar logo? Lucas passou a mão pelos cabelos, exausto. Não sei, mas sei que não vou esperar que eles façam o próximo movimento. Ele pegou um copo d'água e se sentou ao lado dela. Você falou do seu pai outro dia. Disse que ele morreu em um acidente suspeito. Valentina ficou em silêncio por um momento. Sim, foi há anos. Minha mãe nunca acreditou que foi um acidente de verdade. Mas ninguém nunca provou nada. Lucas olhou para ela, pensativo. Como ele se chamava? Ela o encarou, surpresa. Por que quer saber? Apenas me diga. Valentina. Engoliu seco. André Vasconcelos. O copo quase escorregou das mãos de Lucas. Ele congelou por um instante. Aquele nome. Ele já ouvira aquele nome antes. Na manhã seguinte, Lucas estava no escritório de seu investigador particular. O homem colocou uma pasta sobre a mesa. Fiz o que pediu. Aqui está tudo o que conseguimos sobre os capangas que estavam te seguindo. Eles são ligados a um conhecido de Caio Souza. Lucas assentiu, mas não era isso que estava queimando em sua mente. E quanto ao outro nome, o investigador abriu outra pasta. André Vasconcelos, empresário de médio porte, dono de uma pequena rede de hotéis, morreu em um acidente de carro há 24 anos. Lucas passou os olhos rapidamente pelo documento. Algo dentro dele dizia que aquela morte não fora um simples acidente. Então ele viu uma foto. Seu coração parou. Na imagem, um homem sorria ao lado de uma mulher segurando um bebê pequeno. Lucas sentiu um calafrio. A mulher na foto. Ele a conhecia. Era Isabela, seu primeiro amor. Lucas saiu do escritório e entrou no carro, o coração batendo forte. André Vasconcelos havia sido casado com Isabela, e Valentina era filha dela. Ele passou a mão no rosto, tentando assimilar aquilo. Isabela nunca lhe disse que estava grávida. E se Valentina fosse sua filha, o mundo de Lucas começou a girar. Seu passado estava voltando para assombrá-lo. E ele precisava descobrir a verdade. Lucas dirigia sem rumo pelas ruas do Rio de Janeiro. A mente ainda girava com a descoberta que acabara de fazer. Valentina poderia ser sua filha. Era difícil processar essa possibilidade. Durante anos, ele havia se convencido de que Isabela havia simplesmente partido. Ele nunca entendeu o motivo. Apenas soube que um dia, ela desapareceu de sua vida sem explicações. E agora, mais de 2 décadas depois, descobria que ela teve uma filha. E nunca lhe contou. Ele parou o carro no acostamento e fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Se Valentina realmente fosse sua filha, o que isso significava? E pior ainda, será que Paloma sabia disso? O telefone de Lucas vibrou no painel. Era uma mensagem do investigador. Preciso falar com você. Descobri algo importante sobre Paloma. Lucas suspirou e pegou o volante novamente. Se Paloma estava escondendo algo, ele descobriria. Paloma Ramos estava diante do espelho do closet, ajustando um brinco de diamantes quando ouviu passos atrás de si. Caio entrou no quarto sem bater, o rosto carregado de preocupação. Lucas está se movendo rápido. Ela arqueou uma sobrancelha, virando-se para encará-lo. O que você quer dizer com isso? Caio jogou o celular sobre a cama. Na tela, uma foto mostrava Lucas conversando com um investigador particular. Ele contratou alguém para nos investigar, e esse alguém já está nos vigiando. Paloma apertou os lábios. Então ele já sabe. Ainda não temos certeza, mas ele está perto. Muito perto, muito. Ela girou o anel no dedo, um hábito que revelava sua inquietação. Se ele sabe, precisamos agir agora. Caio cruzou os braços. E qual o plano, querida? Porque até agora, você só fez burradas. Paloma se aproximou dele, seus olhos faiscando. Você está no mesmo barco que eu, então é melhor não me testar. Caio riu de leve, mas havia tensão em sua expressão. Certo, mas e a garota? Paloma bufou. Valentina é um problema que precisa ser eliminado. Caio assentiu lentamente. E Lucas? Paloma sorriu de forma sombria. Ele já caiu na nossa armadilha antes. Vamos fazer isso direito dessa vez. Lucas estacionou em frente ao escritório do investigador e entrou rapidamente. O homem, um sujeito discreto de meia idade, estava sentado atrás de uma mesa repleta de arquivos. O que você descobriu? Perguntou Lucas, direto ao ponto,
O investigador empurrou um envelope para ele. Paloma não só está desviando dinheiro da sua empresa, como também tem contas em paraísos fiscais. E mais, ela tem um advogado preparando documentos para assumir o controle de todos os seus bens. Lucas cerrou os punhos. Essa mulher realmente quer me destruir. O investigador balançou a cabeça. Ela não quer te destruir, Lucas. Ela quer ser você. Lucas abriu o envelope e analisou os documentos. Era tudo muito bem planejado. Cada movimentação milimetricamente calculada. Se isso vier à tona, ela está acabada. O investigador concordou. Exatamente. Mas tome cuidado. Ela sabe que você está perto de descobrir tudo. Lucas respirou fundo. Agora ele tinha as armas para contra-atacar. Mas antes de agir, precisava ter certeza de outra coisa. Preciso de um teste de DNA. O investigador ergueu as sobrancelhas. Para quem? Lucas olhou pela janela pensativo. Para mim e para Valentina? Valentina estava no apartamento, inquieta, desde a noite anterior. Não conseguia tirar a sensação de perigo da cabeça. Ela pegou o celular e discou para Lucas. Ele atendeu no segundo toque. O que foi? Tenho um pressentimento ruim. Lucas franziu a testa. Você está segura no apartamento. Sim, mas... Sinto que algo está para acontecer. Lucas olhou para o relógio. Fique aí. Estou indo. Enquanto isso, Paloma estava no telefone com um de seus contatos. Eu quero que me diga exatamente onde ela está, do outro lado da linha. Um homem respondeu. Ela está no apartamento da Zona Sul, mas Lucas tem seguranças rondando a área. Paloma sorriu. Então precisamos de um plano melhor. Lucas chegou ao apartamento e encontrou Valentina sentada no sofá, abraçando os joelhos. Você parece nervosa, ela suspirou. E não deveria estar. Ele sentou-se ao lado dela e pegou um envelope. Preciso que faça um exame de DNA comigo. Valentina arregalou os olhos. O quê? Eu preciso saber a verdade. Ela ficou em silêncio, o coração acelerado. O que você acha que vai descobrir? Lucas segurou o olhar dela. Que você pode ser minha filha. Valentina sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso é impossível. Talvez não. O silêncio que se seguiu foi cortante. Finalmente, Valentina respirou fundo. E se for verdade, Lucas não desviou o olhar. Então tudo muda do lado de fora. Um carro preto passou lentamente pela rua. Os olhos de um dos homens brilharam na escuridão. Eles estão juntos. O celular vibrou com uma mensagem. Hora de agir. O silêncio pairava no apartamento enquanto Valentina encarava Lucas, tentando processar o que ele acabara de dizer. Ela poderia ser sua filha. Seu coração batia forte. Aquilo parecia um delírio. Como algo assim poderia ser possível? Você acha mesmo que... Valentina começou, mas a frase morreu em sua garganta. Lucas não desviou o olhar. Eu não tenho certeza, mas tudo o que descobri até agora aponta para essa possibilidade. Ela respirou fundo, sentindo o peso da revelação pressionando seus ombros. E se o exame provar que eu sou sua filha? Lucas permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Então tudo muda. O ar ficou pesado. Valentina nunca teve um pai presente. Agora, diante dela, estava um homem que poderia ser esse pai. E que, ao mesmo tempo, carregava uma vida completamente diferente da dela. Antes que ela pudesse formular uma resposta, o celular de Lucas vibrou sobre a mesa. Ele pegou o aparelho e viu uma mensagem do investigador. Eles estão se movendo. Cuidado. Lucas franziu o senho, sentindo uma onda de alerta percorrer seu corpo. O que foi? Valentina perguntou, percebendo sua expressão tensa. Ele se levantou e foi até a janela. Do outro lado da rua, um carro preto estava parado, o motor ainda ligado. Lucas se virou para Valentina, os olhos sérios. Pegue suas coisas. Vamos sair daqui agora. Enquanto isso, Paloma caminhava de um lado para o outro na sala de sua mansão. Ela estava inquieta. Lucas estava próximo demais da verdade. A porta se abriu e Caio entrou com um olhar carregado. Está feito, disse ele, jogando um celular sobre a mesa. Paloma arqueou uma sobrancelha e pegou o aparelho. Na tela, um vídeo mostrava Valentina entrando no prédio onde estava escondida. Eles estão juntos, completou Caio. Paloma apertou os lábios.
sua mente girando. Lucas estava protegendo aquela garota por um motivo. Ela girou o anel no dedo. Precisamos resolver isso agora. Caio cruzou os braços. E como pretende fazer isso? Paloma sorriu friamente. Vamos dar um motivo para Lucas sair do esconderijo. Lucas desceu as escadas do prédio ao lado de Valentina, os sentidos aguçados. Ele não gostava daquela sensação. De estar sendo caçado quando chegaram ao térreo, viu que o carro preto já não estava mais lá. Será que já foram embora? Valentina sussurrou. Lucas apertou a mandíbula. Não, estão nos esperando em outro lugar. Ele pegou as chaves do carro e a conduziu até o veículo. Vamos para um lugar seguro. Que lugar seguro? Você mesmo disse que Paloma tem olhos por toda parte. Lucas olhou para ela. Eu conheço um lugar onde ninguém nos encontrará. Enquanto dirigiam, o telefone de Lucas vibrou novamente. Ele olhou rapidamente para a tela e seu sangue gelou. Era uma mensagem anônima. Se quer ver sua esposa viva, venha até o endereço abaixo, sozinho. Lucas sentiu uma onda de raiva tomar conta de seu corpo. Paloma estava jogando sujo. O que foi? Valentina perguntou, percebendo sua atenção. Ele jogou o telefone sobre o painel do carro. Paloma está tentando me atrair para uma armadilha. Valentina arregalou os olhos. E o que vai fazer? Lucas apertou o volante com força. Vou fazer exatamente o que ela quer. O endereço levava a um galpão abandonado na zona portuária. Lucas parou o carro a alguns metros de distância e analisou o local. Era óbvio que aquilo era uma armadilha. Ele olhou para Valentina. Fique aqui. Ela franziu a testa. Nem pensar. Valentina, não é seguro. E você acha que é seguro para você? Se for uma armadilha, você precisa de alguém para te tirar de lá. Lucas hesitou por um instante. Ela estava certa. Fique no carro. Se algo der errado, chame a polícia. Valentina assentiu. Mas seu peito estava apertado. Tinha um mau pressentimento sobre aquilo. Lucas entrou no galpão, os passos ecoando pelo chão de cimento rachado. A luz era fraca, mas ele conseguiu ver Caio parado no centro do lugar, com um sorriso debochado no rosto. Eu sabia que você viria, disse Caio, abrindo os braços como se recebesse um velho amigo. Lucas manteve a expressão impassível. O que você quer? Caio riu. Isso não é sobre o que eu quero, Lucas. É sobre o que você perdeu. Lucas olhou ao redor. Onde está Paloma? Ah, ela preferiu não se sujar com essa parte do plano, respondeu Caio dando de ombros. Mas deixou claro que quer você fora do caminho. Lucas deu um passo à frente. E você acha que isso vai acabar bem para você? Caio sorriu. Vai acabar bem para quem sobreviver. Antes que Lucas pudesse reagir, 2 homens saíram das sombras, armados. Lucas cerrou os dentes. Ele sabia que era uma armadilha, mas agora estava realmente encurralado. Do lado de fora, Valentina esperava dentro do carro, os olhos grudados na entrada do galpão. Aquela espera estava insuportável. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. Então, ela viu algo que a fez prender a respiração. Um terceiro homem saiu do galpão e olhou para os lados antes de pegar o celular e fazer uma ligação. Ele não percebeu quando Valentina saiu do carro silenciosamente e se aproximou. Sim, ele caiu direitinho, disse o homem. Vamos terminar isso agora. O coração de Valentina disparou. Eles iam matar Lucas. Sem pensar, ela pegou uma pedra no chão e acertou a cabeça do homem com toda a sua força. Ele caiu, atordoado. E ela pegou seu celular. Então, discou para a única pessoa que poderia ajudá-los naquele momento. Alô, polícia. Quero denunciar um sequestro, dentro do galpão. Lucas mantinha os olhos fixos em Caio, pronto para reagir ao menor movimento. Caio sorriu. Tem algo que eu sempre quis te dizer. Lucas. Lucas ergueu a sobrancelha. E o que seria? Caio se inclinou para a frente. Adeus. O clique do gatilho ecoou pelo galpão. Mas antes que o tiro fosse disparado, sirenes começaram a soar ao longe. Os homens armados trocaram olhares nervosos. Caio cerrou os dentes. Droga. Lucas sorriu pela primeira vez naquela noite. Parece que seu plano falhou, Caio. Do lado de fora, Valentina observava os carros da polícia se aproximarem. Ela sabia que aquilo ainda não tinha acabado, mas pelo menos, por hoje, Lucas ainda estava vivo.
As sirenes da polícia ecoavam pelo galpão abandonado enquanto os capangas de Caio se entreolhavam. Indecisos, o plano tinha ido por água abaixo. Eles estavam encurralados. Lucas, ainda sob a mira das armas, manteve-se imóvel, seus olhos fixos em Caio. Ele sabia que aquele momento definiria tudo. "O que foi, Caio?" provocou. Não estava esperando essa. Caio cerrou os dentes. Tudo tinha dado errado. Paloma confiara nele para acabar com Lucas de uma vez por todas. Mas agora, a polícia estava ali, e eles não tinham saída. Os homens hesitaram por um instante antes de um deles murmurar: "Precisamos sair daqui." Caio fechou as mãos em punho, mas sabia que não tinha escolha. Ele recuou lentamente, os olhos cravados em Lucas. "Isso ainda não acabou", rosnou, antes de se virar e fugir pela porta dos fundos junto com os capangas. Lucas não o seguiu. A polícia estava chegando, e ele precisava de Valentina, do lado de fora. Valentina estava encostada no carro, as mãos trêmulas, observando os policiais se aproximarem. Seu coração martelava no peito. Ela nunca tinha feito algo tão arriscado antes, mas não podia deixar Lucas morrer. Quando ele saiu do galpão, sua figura alta e imponente parecia carregar um peso que poucos conseguiriam suportar. Assim que seus olhos pousaram em Valentina, ele caminhou rapidamente até ela. "Você ligou para a polícia?" perguntou, sua voz firme, mas com um tom que carregava algo além da preocupação. "Eu não tinha escolha", respondeu ela, ainda ofegante. "Eles iam te matar, Lucas." Ele assentiu. Ela tinha salvado sua vida. Os policiais se aproximaram. "Senhor Ramos, recebemos uma denúncia de um possível sequestro. Pode nos contar o que aconteceu?" Lucas respirou fundo e lançou um olhar rápido para Valentina antes de responder. "Só posso dizer uma coisa, oficial. Alguém tentou me matar esta noite." Horas depois, Lucas e Valentina estavam de volta ao apartamento. O silêncio entre eles era pesado. Lucas tirou o paletó e jogou sobre a cadeira. "Foi arriscado o que você fez, Valentina." Sentada no sofá, cruzou os braços. "E se eu não tivesse feito nada, você não estaria aqui agora." Ele passou a mão pelos cabelos, suspirando. "Eu sei." Ela o observou por um instante antes de perguntar. "E agora?" Lucas pegou um copo d'água e bebeu lentamente antes de responder. "Agora, vamos virar o jogo." Valentina inclinou a cabeça, curiosa. "O que você quer dizer?" Lucas se sentou ao lado dela, seus olhos carregados de determinação. "Paloma está cometendo erros. Agora sabemos que ela e Caio estão desesperados. Eles perderam a vantagem. E como pretende usar isso contra eles?" Lucas sorriu de lado. "Com uma armadilha. Na mansão dos Ramos, Paloma estava inquieta. Ela andava de um lado para o outro, segurando uma taça de vinho. Mas sua mente estava longe dali. Caio entrou na sala, com o rosto carregado de tensão. Foi por um triz." Paloma estreitou os olhos. "O que aconteceu?" "A polícia apareceu antes que pudéssemos fazer alguma coisa." Lucas escapou. Ela apertou o copo com força. "Isso não pode estar acontecendo. Está pior do que imaginamos", continuou Caio. "Ele está nos investigando." Paloma parou de andar. "O que quer dizer com isso?" "Lucas contratou alguém para cavar tudo sobre nós. Ele já deve ter descoberto sobre o desvio de dinheiro." O rosto de Paloma endureceu. "Então temos que acabar com isso antes que ele nos destrua." Caio cruzou os braços. "Como pretende fazer isso?" Paloma sorriu de maneira fria. "Vamos fazer ele acreditar que venceu." Na manhã seguinte, Lucas recebeu uma mensagem inesperada. "Precisamos conversar. É urgente. Encontre-me no Hotel Belmont, Paloma." Lucas franziu a testa. "Ela está blefando, Valentina, que estava ao seu lado." Leu a mensagem por cima do ombro dele. "Você acha que é uma armadilha?" Lucas riu de leve. "Com certeza, mas dessa vez, sou eu quem vai dar as cartas." Ele pegou o telefone e discou um número. "Quero que monitore todos os movimentos de Paloma. Hoje à noite, no Hotel Belmont, se ela estiver armando alguma coisa. Quero saber antes que aconteça." Desligando o telefone, ele olhou para Valentina. "Está pronta para assistir ao jogo virar?" Ela assentiu lentamente. "Estou, mas só se eu fizer parte disso." Lucas sorriu de canto. "Então vamos colocar Paloma contra a parede, no Hotel Belmont." Paloma estava sentada em uma suíte luxuosa, observando a cidade pela janela.
O telefone ao seu lado vibrou. Ela pegou o aparelho e leu a mensagem de Caio. Ele mordeu a isca. Está vindo. Um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto. Ela pegou a taça de vinho e deu um gole lento. Bem-vindo ao seu próprio fim, Lucas. O jogo estava prestes a ter uma reviravolta, mas Paloma não fazia ideia de que, dessa vez, Lucas estava pronto para derrotá-la. Lucas estacionou seu carro discretamente a alguns metros da entrada do Hotel Belmont. O local era um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro, palco de reuniões de negócios e encontros discretos entre magnatas. Se Paloma havia escolhido aquele lugar, significava que ela queria ter controle da situação. Mas dessa vez, o controle estava nas mãos dele. Ele ajustou os punhos da camisa e respirou fundo antes de sair do carro. Valentina observava do banco do passageiro, o olhar tenso. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Lucas lhe lançou um olhar confiante. Dessa vez, sou eu quem está armando a armadilha. Ela assentiu, mas ainda não parecia convencida. Só tome cuidado. Paloma não joga limpo. Lucas sorriu de lado. Nem eu. No interior do hotel, Paloma esperava na suíte presidencial. O ambiente era decorado com móveis sofisticados e cortinas pesadas que bloqueavam parte da vista panorâmica. Ela estava sentada em um sofá de couro branco, segurando uma taça de vinho enquanto seus olhos percorriam a tela do celular. Ele chegou, perguntou sem tirar os olhos do aparelho. Caio, encostado na parede com as mãos nos bolsos, assentiu. Sim, está subindo. Ela deu um pequeno sorriso, mas havia algo nos olhos dela que denunciava sua inquietação. Dessa vez, Lucas não vai sair ileso, disse com um tom de certeza. Caio cruzou os braços. E se ele tiver algo contra nós? Paloma finalmente levantou o olhar para ele. Não importa. Vamos acabar com isso antes que ele tenha chance de usar. Lucas entrou no elevador e apertou o botão do último andar. O coração batia firme, mas sua expressão permanecia fria. Ele aprendeu a nunca demonstrar fraqueza. No bolso de seu paletó, carregava um pequeno gravador escondido. Se Paloma confessasse qualquer coisa, ele teria provas para acabar com ela de uma vez por todas. O elevador abriu as portas e, à sua frente, 2 seguranças pararam ao vê-lo. A senhora Ramos está esperando. Um deles disse, gesticulando para que ele seguisse. Lucas entrou na suíte e encontrou Paloma sentada, elegante e impassível. Caio estava ao fundo, observando tudo como um predador à espreita. Você veio, disse Paloma, com um sorriso ensaiado. Lucas fechou a porta atrás de si. Você pediu. Ela girou a taça de vinho entre os dedos. Podemos conversar civilizadamente, como 2 adultos. Lucas riu de leve e se sentou na poltrona de frente para ela. Você tentou me matar, Paloma. Isso não parece muito civilizado. Os olhos dela brilharam por um instante, mas seu sorriso não desapareceu. Se eu realmente quisesse te matar, Lucas, você já estaria morto. Ele arqueou uma sobrancelha. E o que você quer então? Ela suspirou e se inclinou levemente para a frente. Um acordo. Lucas se manteve impassível. Que tipo de acordo? Paloma colocou a taça sobre a mesa e cruzou as pernas. Quero que você desapareça. Pegue seu dinheiro, sua empresa, sua nova protegida e saia da minha vida. Lucas soltou uma risada curta. E por que eu faria isso? Os olhos dela endureceram. Porque se não fizer, vou garantir que você perca tudo. Lucas manteve a postura relaxada, mas sua mente trabalhava rápido. Você quer que eu acredite que você pode me derrubar? Paloma pegou um envelope ao lado e jogou sobre a mesa. Não quero que acredite. Quero que veja. Lucas pegou o envelope e o abriu. Dentro, havia documentos assinados por Caio e Paloma transferindo ativos e desmembrando parte da empresa em nomes falsos. Mas o que realmente o pegou de surpresa foi uma foto no final. Uma imagem dele e Valentina juntos. Saindo do apartamento, Lucas levantou os olhos para Paloma. Você está me ameaçando. Ela sorriu de canto. Estou te oferecendo uma escolha. Vá embora, ou veja sua reputação ser destruída. Lucas permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então colocou o envelope de volta na mesa. Você cometeu um erro, Paloma. Ela franziu a testa. E que erro seria esse? Lucas se inclinou levemente para a frente, olhando-a diretamente nos olhos. Você me subestimou.
Antes que ela pudesse responder, ele retirou um celular do bolso e colocou sobre a mesa. O gravador estava ligado. Paloma congelou. Caio, que até então estava em silêncio, se afastou da parede. O que é isso? Lucas sorriu. A prova que eu precisava para acabar com vocês? A expressão de Paloma endureceu. Você planejou isso? Lucas pegou o celular e o guardou de volta no bolso. Sim, assim como vocês planejaram a minha morte. Paloma fechou as mãos em punho. O que vai fazer com isso? Lucas se levantou e ajeitou o paletó. Isso depende de vocês. Caio deu um passo à frente, o olhar carregado de fúria. Se você entregar isso à polícia, estará se condenando também. Lucas riu. Eu não preciso ir à polícia. Só preciso mostrar isso para os investidores. Paloma arregalou os olhos. Lucas continuou. Imagine a cena. A notícia de que Paloma Ramos e Caio Souza conspiraram para desviar dinheiro da empresa, eliminar o CEO e tomar o controle. Será um escândalo. Paloma respirou fundo. Ela estava encurralada. O que você quer? Perguntou entre os dentes. Lucas a observou por um instante antes de responder. Quero que você e Caio sumam, para sempre. Caio soltou um riso sarcástico. E se não quisermos? Lucas pegou o celular novamente. Então essa gravação se torna pública. Paloma cerrou os dentes. Ela tinha perdido. Lucas olhou para os dois uma última vez antes de caminhar até a porta. Vocês têm 48 horas para desaparecer antes de sair. Ele parou e se virou levemente. Ah, e Paloma? Ele sorriu. Nunca mais tente me enganar. A porta se fechou atrás dele. Paloma sentiu seu sangue ferver. Lucas havia conseguido virar o jogo, mas ela ainda tinha uma última carta na manga. Caio percebeu a expressão dela e se aproximou. O que foi? Paloma pegou o celular e discou um número. Lucas pode ter vencido essa batalha. Mas a guerra ainda não acabou. Ela sorriu. Ele ainda não descobriu tudo, e dessa vez, o golpe seria muito mais pessoal. Lucas saiu do Hotel Belmont com passos firmes, sentindo o peso da vitória em seus ombros. Ele finalmente havia virado o jogo. Paloma e Caio não tinham mais como escapar, com as provas que tinha em mãos. Poderia acabar com a reputação deles em um estalar de dedos. No entanto, por mais que soubesse que estava prestes a vencer essa guerra, algo dentro dele ainda não o deixava em paz. Valentina, a verdade sobre sua possível ligação com ela ainda pairava como uma sombra em sua mente. E se o exame de DNA confirmasse que ela era realmente sua filha, ele entrou no carro e ligou o motor, antes de ir para casa. Havia uma última coisa que precisava fazer. Enquanto isso, Paloma permanecia sentada no sofá da suíte do hotel, o olhar fixo na janela. O controle que manteve por tanto tempo sobre a situação havia escapado por entre seus dedos. Lucas os havia derrotado, mas Paloma não era uma mulher que aceitava perder tão facilmente. Ela pegou o celular e discou um número. Preciso que encontre uma pessoa para mim. A voz do outro lado respondeu. Quem? Paloma sorriu, seus olhos brilhando de malícia. Isabela Vasconcelos. Lucas parou o carro em frente ao laboratório onde havia marcado o exame de DNA. Ele precisava saber a verdade. Dentro do consultório, encontrou Valentina já esperando. Ela estava visivelmente tensa, os braços cruzados e a perna balançando de leve. Ela olhou para ele assim que entrou. Você tem certeza de que quer fazer isso? Lucas não hesitou. Tenho. Ela soltou um suspiro pesado. E se for verdade? Lucas a encarou, sua expressão séria. Então temos que lidar com isso juntos. A enfermeira entrou na sala e explicou o procedimento. Ambos entregaram as amostras de sangue e assinaram os papéis. Os resultados saem em 3 dias, informou a enfermeira. Lucas assentiu e se levantou, ao sair do laboratório. Valentina olhou para ele de forma hesitante. Você já pensou no que isso pode significar? Lucas colocou as mãos nos bolsos, observando o fluxo de carros na avenida. Sim, e você? Ela abaixou o olhar. Eu não sei. Passei minha vida sem um pai. Não sei o que seria tê-lo agora. Lucas sentiu algo apertar dentro dele. Ele nunca imaginou que poderia ter uma filha. E agora, tinha que encarar a possibilidade de que passou décadas sem saber da existência dela. Seja qual for o resultado, Valentina, eu não vou a lugar nenhum. Ela ergueu os olhos para ele.
Isso não muda o fato de que Paloma quer me ver morta. Lucas assentiu lentamente. E é exatamente por isso que ela não pode vencer. Naquela noite, Paloma recebeu um telefonema de seu informante. Eu encontrei a mulher que você pediu. Ela sorriu, recostando-se no sofá. Onde ela está? Pequena cidade no interior de Minas Gerais. Vive isolada, sem muitas conexões. Paloma apertou os olhos. Perfeito. Me passe o endereço. Ao desligar a chamada, Caio a observava do outro lado da sala. O que você está tramando? Paloma sorriu de maneira sombria. Se Lucas pensa que já descobriu tudo, está muito enganado. Caio estreitou os olhos. E o que exatamente você descobriu? Paloma girou o anel no dedo. Que há segredos do passado que podem ser muito mais destrutivos do que qualquer golpe financeiro. No dia seguinte, Lucas acordou cedo e dirigiu-se à empresa. Era hora de colocar seu plano em ação. Ele reuniu os acionistas e apresentou as provas contra Paloma e Caio. O impacto foi imediato. Todos ficaram horrorizados ao ver como o dinheiro da empresa havia sido desviado para contas fantasmas. Isso é um escândalo, um dos acionistas exclamou. Lucas manteve a postura firme. É por isso que estou propondo a destituição de Paloma Ramos do conselho e a imediata retirada de Caio Souza de qualquer cargo administrativo. O grupo concordou quase imediatamente. E quanto às medidas legais? Alguém perguntou. Lucas sorriu de leve. Já estão sendo providenciadas. Com aquele movimento, Paloma perderia tudo. Agora ela não tinha mais nada além de seu nome. E ele também estava prestes a ser destruído, horas depois. Paloma recebeu a notícia. Ela atirou um copo de vidro contra a parede, sua fúria explodindo. Aquele desgraçado me destruiu. Caio observava a cena sem dizer nada. Ele sabia que Lucas era um adversário perigoso. Mas Paloma ainda tinha um trunfo nas mãos. Ela pegou o celular e ligou para seu informante. Quero que traga a Isabela Vasconcelos até mim. O homem hesitou do outro lado da linha. Ela não parece ser uma ameaça. Paloma sorriu friamente. Mas pode ser. Ao desligar, ela se virou para Caio. Se Lucas acha que já venceu, está prestes a ter uma surpresa. Caio franziu o senho. O que você vai fazer? Paloma pegou um copo de vinho e deu um gole lento antes de responder. Vou mostrar a Lucas que o passado dele pode ser ainda mais destrutivo do que ele imagina. E dessa vez, ele não teria como se proteger. Lucas estava no escritório de sua empresa, olhando pela janela de vidro que exibia uma vista privilegiada do Rio de Janeiro. Ele havia vencido. Paloma e Caio estavam destruídos, sem influência, sem dinheiro e sem saída. A justiça estava prestes a alcançá-los. Mas no fundo, ele sabia que essa guerra ainda não havia terminado. Seu celular vibrou sobre a mesa. Ele olhou para o visor e franziu a testa. Era um número desconhecido. Atendeu com cautela. Alô. A voz do outro lado era baixa, hesitante, mas carregada de emoção. Lucas. Seu coração parou por um instante. Aquela voz... Quem está falando? Houve um momento de silêncio antes da resposta. Sou eu. Isabela. Lucas se recostou na cadeira, sentindo um frio subir por sua espinha. Isabela. Ela suspirou do outro lado da linha. Precisamos conversar. No mesmo momento, Paloma estava sentada em um café discreto no centro da cidade, observando seu telefone enquanto mexia o café sem pressa. Do outro lado da mesa, Caio a observava com os olhos estreitados. Você está mesmo disposta a ir tão longe? Paloma ergueu o olhar, seus lábios curvados em um meio sorriso. Caio, meu querido. Lucas destruiu tudo que construímos. Agora é a nossa vez de destruir o que ele mais valoriza. Ele bufou e cruzou os braços. E você acha que trazer essa mulher de volta vai mudar alguma coisa? Paloma sorriu de maneira sombria. Vai mudar tudo. Lucas dirigiu rápido até o endereço que Isabela lhe enviou. Um hotel simples na Zona Sul, longe dos holofotes da elite carioca. Ele parou o carro e respirou fundo antes de sair. Depois de mais de 20 anos, ele finalmente veria Isabela novamente. Subiu até o andar indicado e bateu na porta do quarto. Seu coração acelerou quando a maçaneta girou e lentamente a porta se abriu. E lá estava ela. O tempo havia passado, mas seus olhos continuavam os mesmos. Por um momento, nenhum dos dois soube o que dizer. Então, ela sorriu de leve. Oi, Lucas. Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou.
tentando entender por quê. Depois de tanto tempo, ela havia voltado agora. Preciso de respostas, Isabela. Ela abriu mais a porta e deu um passo para o lado. Então entre. A tensão no ar era palpável. Lucas sentou-se na poltrona enquanto Isabela se acomodava na beira da cama. Por que você me procurou agora? Ele perguntou direto. Ela abaixou a cabeça por um instante antes de responder. Porque Paloma me encontrou primeiro. Lucas sentiu o sangue gelar. O quê? Ela mandou alguém me buscar, Lucas. Disse que precisava falar comigo, que era importante. Ele apertou os punhos. O que ela quer? Isabela hesitou antes de responder. Ela quer que eu destrua você. Lucas riu, sem humor. Isso eu já imaginava. Mas como, exatamente, você poderia fazer isso? Ela engoliu em seco. Com a verdade sobre Valentina. Lucas a encarou, sua mente processando cada palavra. Então é verdade. Ela é minha filha. Isabela suspirou. Sim, Lucas. Valentina é sua filha. O silêncio que se seguiu foi denso. Lucas sentiu uma mistura de raiva, alívio e uma dor profunda. Ele tinha uma filha esse tempo todo e nunca soube. Por que você nunca me contou? Sua voz saiu mais baixa, carregada de ressentimento. Isabela abaixou os olhos. Porque não deixaram. Lucas franziu a testa. Quem não deixou? Ela mordeu o lábio antes de responder. Seu pai? Lucas congelou. O quê? Isabela levantou o olhar para ele, os olhos marejados. Seu pai me afastou de você. Me ofereceu dinheiro para desaparecer. Disse que você nunca aceitaria uma filha com uma mulher como eu. Lucas sentiu o estômago revirar. Seu pai sempre foi um homem rígido e controlador, mas nunca imaginou que fosse capaz de algo tão cruel. E você simplesmente aceitou. Isabela respirou fundo. Eu não tive escolha. Eu já estava grávida e não sabia o que fazer. Seu pai me pressionou, me ameaçou, e eu fui embora. Lucas passou as mãos pelo rosto, tentando conter a fúria crescente. E Paloma? Como ela descobriu isso? Eu não sei, mas ela quer usar essa história para acabar com você. Lucas se levantou e começou a andar pelo quarto, sua mente fervilhando. Ela está desesperada. Sabe que perdeu e quer dar o golpe final. Isabela se levantou também, colocando a mão no braço dele. Lucas, você precisa proteger Valentina. Ele parou e olhou para ela. É exatamente isso que eu vou fazer. Naquela noite, Paloma estava em sua mansão, sentada em sua poltrona favorita, segurando uma taça de vinho. Ela sabia que Lucas já tinha descoberto sobre Isabela. E isso a fazia sorrir. Caio, sentado no sofá à sua frente, a observava com curiosidade. Qual é o seu plano agora? Paloma girou a taça lentamente. Lucas pode ter vencido financeiramente, mas agora ele tem algo a perder. Valentina. Paloma sorriu, satisfeita. Exatamente. Caio estreitou os olhos. O que exatamente você vai fazer com essa informação? Paloma deu um último gole no vinho antes de responder. Vou fazer Lucas perder o que ele acabou de encontrar. Caio a observou em silêncio por alguns segundos, antes de soltar um riso baixo. Isso vai ser interessante. Paloma pegou o celular e discou um número. Está na hora de dar um recado para Lucas. Ela olhou para Caio com um brilho cruel nos olhos. Vamos começar por Valentina. A noite no Rio de Janeiro estava abafada, e Valentina sentia que algo estava errado. Desde que Lucas saíra para encontrar Isabela, uma sensação incômoda havia se instalado em seu peito. Ela caminhava de um lado para o outro no apartamento, mordendo o lábio inferior. Será que Lucas havia descoberto a verdade? Seu telefone vibrou na mesa. Ela pegou o aparelho rapidamente, esperando que fosse Lucas, mas franziu a testa ao ver um número desconhecido. Atendeu hesitante. Alô, do outro lado da linha. Uma voz masculina soou fria e calculista. Você tem 5 minutos para sair do apartamento? Valentina congelou. Quem é você? Apenas saia. Agora. A ligação caiu. Seu coração disparou. O ar ficou mais pesado ao redor dela. Isso não era uma brincadeira. Ela correu até a janela e olhou para a rua. Não viu nada de suspeito a princípio. Mas ao focar em um carro preto estacionado do outro lado da calçada, seu estômago se revirou. Eles estavam ali, sem pensar 2 vezes. Pegou sua bolsa e correu para a porta. Lucas dirigia rápido de volta para o apartamento. Seu coração ainda estava acelerado pela conversa com Isabela.
Valentina era sua filha. O pensamento martelava em sua cabeça sem cessar. Quantas vezes ele a olhou, sem saber que compartilhava seu sangue. Mas agora não havia tempo para digerir essa verdade. Ele precisava protegê-la. Seu telefone tocou, ao ver o número de Valentina na tela. Ele atendeu imediatamente. Onde você está? A respiração dela estava ofegante. Lucas, tem alguém me vigiando? Lucas sentiu um arrepio gelado na espinha. Você está no apartamento. Estou saindo agora. Ele apertou o volante com força. Fique na linha. Desça pelas escadas e não use o elevador. Ele já sabia quem estava por trás disso. Paloma estava atacando onde ele era mais vulnerável. Valentina desceu os degraus o mais rápido que pôde. Seu coração batia tão forte que ela sentia a pulsação em seus ouvidos. Ao alcançar o térreo, espiou pela porta que dava para a rua. O carro preto continuava lá. Ela prendeu a respiração. Lucas, eles ainda estão aqui. Corra para na esquina. Estou a 2 quarteirões. Ela assentiu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la, e abriu a porta com cuidado. Saiu para a rua tentando parecer natural, mas seus instintos gritavam que estava sendo observada. De repente, a porta do carro preto se abriu. Um homem alto e forte saiu rapidamente, os olhos cravados nela. Corre, Valentina! A voz de Lucas soou no telefone. Ela girou nos calcanhares e correu o mais rápido que pôde. O homem começou a persegui-la. Seu peito ardia enquanto ela atravessava a rua, desviando dos carros. Podia ouvir os passos dele se aproximando. Lucas, ele está atrás de mim. Estou chegando. Segura firme. Ela virou a esquina e viu um carro preto acelerando na direção dela. Por um segundo, seu coração parou. Eles estavam tentando pegá-la pelos 2 lados. Foi quando ouviu um ronco de motor, vindo na direção oposta. O carro de Lucas surgiu de repente, cortando a rua e freando bruscamente entre Valentina e os perseguidores. Lucas saiu do carro num piscar de olhos. Entra, Valentina! Ela correu até a porta e entrou no banco do passageiro. Lucas girou o volante e acelerou antes que os homens pudessem reagir. O carro preto atrás deles tentou segui-los, mas Lucas conhecia as ruas do Rio melhor do que ninguém. Ele fez uma curva fechada e entrou em uma viela estreita, despistando os perseguidores. Somente quando já estavam longe do perigo, Lucas parou o carro e respirou fundo. Valentina tremia no banco ao lado. Eles iam me pegar. Sua voz saiu engasgada. Lucas apertou o volante, sentindo o sangue ferver. Isso passou dos limites. Ele pegou o telefone e discou um número. Preciso que alguém vá atrás de Paloma. Agora. Valentina o observou, ainda tentando recuperar o fôlego. Lucas, o que está acontecendo? Ele desligou o telefone e virou-se para ela. Paloma sabe sobre você e está tentando te usar contra mim. Os olhos de Valentina se arregalaram. O que você quer dizer? Lucas respirou fundo antes de dizer as palavras que mudariam tudo. Valentina, você é minha filha, na mansão dos Ramos. Paloma saboreava uma taça de vinho enquanto observava as luzes da cidade pela enorme janela. Caio entrou na sala com as mãos nos bolsos. Eles conseguiram escapar. Ela girou a taça entre os dedos, sem parecer surpresa. Lucas sempre foi esperto, mas isso não importa. Ele já sabe que sei da verdade. Caio a observou por alguns segundos. O que exatamente você quer fazer com essa informação? Paloma sorriu. Fazer Lucas sofrer, Caio bufou. Você acha que isso vai ser suficiente para derrubá-lo? Ela virou-se lentamente para ele. Eu nunca quis apenas derrubá-lo. Eu quero que ele perca tudo. Lucas estacionou o carro na garagem de um prédio seguro que usava para emergências. Ele e Valentina saíram e entraram rapidamente no apartamento. Ela estava atordoada. Você está dizendo que meu pai não era André Vasconcelos? Lucas se sentou à frente dela, olhando diretamente em seus olhos. André foi o homem que te criou, mas o meu sangue corre nas suas veias, Valentina. Eu sou seu pai. Ela sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Minha mãe nunca me contou. Por que não deixaram? Valentina passou as mãos pelo rosto, tentando assimilar, porque tudo em sua vida parecia estar desmoronando e se reconstruindo ao mesmo tempo. O que vamos fazer agora? Sua voz saiu fraca. Lucas se levantou. Agora, vamos acabar com Paloma de uma vez por todas. Ele pegou o telefone e discou um número. Chame a imprensa, preparem tudo. Está na hora do golpe final.
Paloma havia mexido com a única coisa que Lucas jamais deixaria que tirassem dele. E agora, ela pagaria o preço. Lucas Ramos nunca foi um homem impulsivo. Sempre agiu com estratégia, paciência e controle. Mas naquela noite, sentado à mesa do apartamento seguro onde ele e Valentina estavam escondidos, sentia uma raiva que não experimentava há muito tempo. Paloma havia cruzado a linha. Ele girou o telefone entre os dedos, os pensamentos se organizando rapidamente. Já não havia dúvidas. Era hora de acabar com ela. Valentina, sentada do outro lado da sala, ainda parecia atordoada. A verdade sobre sua origem a pegou de surpresa. Desde pequena, crescera acreditando que André Vasconcelos era seu pai. Agora, descobrir que seu sangue era de um dos homens mais poderosos do Brasil. Era demais para processar. O que acontece agora? Sua voz saiu baixa, quase temerosa. Lucas respirou fundo antes de responder. Agora, eu destruo Paloma. Na mansão dos Ramos, Paloma estava inquieta. Mesmo depois do fracasso da tentativa de captura de Valentina, ainda sentia que tinha a vantagem. Ela sabia que Lucas estava furioso. Sabia que ele viria para cima dela, mas também sabia que ele tinha algo a perder agora. Caio estava sentado no sofá, observando Paloma com atenção. Você parece nervosa. Ela o encarou, cruzando os braços. Não estou nervosa. Estou preparada. Caio riu baixo. É mesmo, porque Lucas sobreviveu a tudo que jogamos contra ele, e agora, com a filha ao lado, ele tem ainda mais força. Paloma apertou os olhos. Mas também tem um ponto fraco. Caio balançou a cabeça. Qual é o plano agora? Ela pegou uma pasta de documentos e jogou sobre a mesa. Isso. Caio abriu a pasta e franziu a testa ao ver as páginas. Você não pode estar falando sério. Paloma sorriu. Se Lucas quer destruir minha reputação, eu vou destruir a dele primeiro. Lucas olhava pela janela do apartamento. A cidade iluminada abaixo deles. O telefone tocou. Ele atendeu imediatamente. Está tudo pronto. Do outro lado da linha. Seu investigador confirmou. Conseguimos todas as provas necessárias. As fraudes financeiras, as manipulações da Paloma e os golpes contra a empresa. Tudo documentado. Lucas sorriu de canto. Excelente. E sobre a coletiva de imprensa, Lucas estreitou os olhos. Vai acontecer amanhã, e eu quero que o mundo inteiro saiba a verdade sobre Paloma Ramos. Ele desligou o telefone e olhou para Valentina. Amanhã, o nome dela será arrastado pela lama. Valentina assentiu, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. E se ela tentar algo antes, Lucas se aproximou e colocou uma mão sobre o ombro dela. Então estaremos prontos. Na manhã seguinte, o burburinho na sede da empresa de Lucas Ramos era incontrolável. Os jornalistas estavam posicionados, as câmeras ligadas, os flashes piscando. O evento havia sido anunciado como uma coletiva de extrema importância para os negócios de Lucas Ramos. Todos esperavam que ele fosse revelar alguma nova estratégia financeira. Mas Lucas tinha outros planos. Ele entrou na sala de conferências com sua habitual postura firme, vestido impecavelmente, e caminhou até o púlpito. O barulho de murmúrios e cochichos diminuiu assim que ele pegou o microfone. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. Hoje, não estou aqui para falar de negócios. Estou aqui para falar de verdades que precisam ser ditas. O silêncio tomou conta do ambiente. Lucas respirou fundo antes de continuar. Nos últimos meses, fui alvo de um golpe arquitetado por alguém que deveria ser minha aliada. Minha esposa, Paloma Ramos, um burburinho percorreu os jornalistas. Durante anos, Paloma desviou dinheiro da empresa. Montou um esquema fraudulento ao lado de Caio Souza e, mais recentemente, tentou tirar minha vida. O choque foi instantâneo. As câmeras dispararam. Os jornalistas se inclinaram. Ávidos por mais detalhes, Lucas abriu um envelope e ergueu documentos. Aqui estão todas as provas, contas no exterior, transferências suspeitas, gravações que provam sua intenção de me eliminar. E hoje, entregarei tudo isso às autoridades. O caos se instalou na sala. Os jornalistas gritavam perguntas. As câmeras focavam cada detalhe. Lucas tinha acabado de destruir Paloma, do outro lado da cidade. Paloma assistia à transmissão ao vivo em sua sala de estar. O copo de uísque em sua mão tremia levemente. Caio, ao lado dela, exalou um longo suspiro. Bom, isso acabou.
Paloma continuou olhando para a TV. O olhar fixo. Ainda não. Caio a observou com atenção. Paloma, é sério. Nós perdemos. Ela virou a cabeça lentamente para ele. Um brilho frio nos olhos. Você perdeu. Eu ainda tenho uma última jogada. Ela pegou o telefone e discou um número. Preparem o dossiê. Eu quero isso na mídia antes do fim do dia. Caio estreitou os olhos. O que você fez? Paloma sorriu. Eu guardei um presente especial para Lucas. Algo que ele não pode ignorar. Lucas ainda estava respondendo às perguntas da imprensa quando seu celular vibrou. Era uma mensagem. Parabéns pela sua grande revelação. Agora, chegou a minha vez. Espero que goste da surpresa. Paloma. Lucas franziu a testa. O que ela queria dizer com isso? Então um dos jornalistas ergueu a mão e gritou. Senhor Ramos, o que tem a dizer sobre as acusações que acabaram de surgir contra você? Lucas piscou. Que acusações? O jornalista virou a tela do tablet para ele. No site de uma grande rede de notícias, a manchete gritava: Lucas Ramos envolvido em escândalo de corrupção e manipulação de negócios. Novas provas surgem. Lucas sentiu o sangue gelar. Paloma havia atacado primeiro. A coletiva que deveria ser seu golpe final acabava de se tornar seu maior pesadelo. Lucas Ramos nunca foi um homem de se emocionar facilmente. Passou a vida construindo um império, aprendendo a confiar apenas em si mesmo e a nunca baixar a guarda. Mas ao sair daquela coletiva de imprensa, sentia um peso diferente sobre os ombros. Não era o peso da derrota, e sim o peso da vitória. Paloma havia tentado destruí-lo mais uma vez. Tentou arrastá-lo para a lama. Tentou se livrar dele. E no final, jogou sua última cartada. Mas Lucas estava preparado. Ele se antecipou a cada movimento dela. E agora, Paloma estava cercada. O telefone dele vibrou no bolso, ao ver o número na tela. Ele atendeu de imediato. Fale. Do outro lado, o investigador particular que ele contratara para vigiar Paloma respondeu. Ela está se preparando para fugir. Lucas já esperava por isso. Para onde? O jatinho particular dela está abastecido e pronto para partir em uma pista privada na Barra da Tijuca. Se não fizermos nada agora, ela estará fora do país em menos de 1 hora. Lucas apertou os dentes. Paloma não poderia escapar. Vou resolver isso. Ele desligou e olhou para Valentina, que o observava atentamente do banco do passageiro. Ela vai tentar fugir. Os olhos de Valentina se arregalaram. Então, o que vamos fazer? Lucas ligou o carro e acelerou pelas ruas do Rio de Janeiro. Vamos garantir que a justiça seja feita. Na mansão dos Ramos, Paloma terminava de arrumar sua mala. Jogava peças de roupa caras dentro de uma bolsa de grife com pressa. Os dedos trêmulos. Ela precisava sair do país o mais rápido possível. Caio estava encostado na parede do quarto, de braços cruzados. Você acha que realmente pode escapar? Paloma se virou para ele, irritada. Se eu ficar, estou morta. Caio suspirou, balançando a cabeça. Lucas conseguiu destruir tudo. Estamos sem dinheiro, sem influência. A essa altura, a polícia já deve estar atrás de você. Ela riu de leve, mas havia desespero em seus olhos. A polícia só pega quem não tem um plano B. Ela fechou a mala e pegou o celular, discando rapidamente um número. Preparem o avião. Vou sair do país hoje à noite. Lucas dirigia em alta velocidade. O caminho até o aeroporto privado não era longo, mas o tempo jogava contra eles. Se Paloma decolasse, poderia desaparecer por anos. Você acha que ela já foi? Valentina perguntou, olhando para o pai. Lucas apertou o volante. Sei que ainda temos uma chance, mas precisamos chegar antes que seja tarde. O telefone dele tocou novamente. Eles estão na pista. Senhor Ramos, o avião está prestes a decolar. Lucas acelerou mais. Mantenha os olhos nela, estou a caminho, no aeroporto privado. Paloma caminhava com pressa pela pista de decolagem. O jatinho particular já estava ligado, pronto para partir. O piloto a aguardava na cabine. Faltavam apenas alguns minutos para ela estar livre. Ela subiu os degraus da aeronave e jogou a mala no assento ao lado, pegando uma taça de champanhe já preparada para ela. Respirou fundo e sorriu. Adeus, Lucas. Mas antes que pudesse dar o primeiro gole, um som estrondoso de sirenes invadiu a pista. Ela arregalou os olhos
e correu até a janela. Vários carros da polícia estavam chegando a toda velocidade. Ela se virou para a porta da aeronave, mas antes que pudesse fugir, 2 policiais entraram. Paloma Ramos. Um dos oficiais perguntou segurando as algemas. Você está presa por fraude, desvio de dinheiro e tentativa de homicídio. Ela sentiu o chão sumir. Não. Isso não pode estar acontecendo, Caio, que havia chegado logo atrás. Ergueu as mãos, exausto. Acabou, Paloma. Aceita logo. Ela se virou para ele, furiosa. Você deveria ter me ajudado. Caio soltou um riso fraco. E entrar na cadeia com você? Prefiro assistir de longe. Ela tentou resistir. Mas os policiais a algemaram e a puxaram para fora do avião, do outro lado da pista. Lucas desceu de seu carro e observou a cena ao lado de Valentina. Paloma foi arrastada para dentro da viatura, seus olhos encontrando os dele por um breve instante. Isso ainda não acabou, Lucas. Ela gritou. Ele manteve a expressão fria. Já acabou faz tempo. Você só não percebeu. Os policiais fecharam a porta da viatura e Paloma foi levada. Lucas soltou um longo suspiro e olhou para Valentina. Está feito. Ela sorriu. Então agora podemos seguir em frente. 3 semanas depois, o sol brilhava forte em Florianópolis, onde Lucas e Valentina estavam sentados à beira-mar em um restaurante recém-inaugurado. Mas aquele não era um restaurante qualquer. Era o restaurante dos sonhos de Valentina. Ela olhou ao redor, observando os clientes, os funcionários, o movimento. Seu futuro finalmente estava tomando forma. Lucas sorriu ao vê-la tão realizada. O lugar ficou incrível. Ela riu brincando com a borda do copo. Ainda não acredito que isso está acontecendo. Lucas pegou sua taça e ergueu levemente. Acredite, você conquistou isso. Ela ergueu a taça também. Brindemos ao futuro. Os copos se tocaram suavemente e o som ecoou no ar como um símbolo de renascimento. Pela primeira vez, Lucas sentia que a guerra havia terminado. E o que ele ganhou no final valia mais do que qualquer fortuna que já tivesse acumulado.